Hérnia de disco na coluna dorsal. Será que existe? Pô, existe sim, tá? Então, de primeiro lá, já vou dizendo para você que existe sim hérnia de disco na coluna dorsal. Mas é muito difícil. É mais fácil você encontrar hérnia de disco na coluna lombar. Existem uns mecanismos mecânicos que você possa entender isso aí. E na coluna cervical do que na coluna dorsal. Bom, primeiramente, o que é um hérnia de disco? Gente, o hérnia de disco, ó, bom, primeiramente, o que é um disco, tá? O disco, galera, ó, é essa estruturazinha aqui que está entre as vértebras. Você tem aqui, ó, uma vértebra lombar, você tem essa borrachinha aqui, ó, e essa borrachinha aqui é o disco intervertebral. E esse disco aqui ajuda a proteger contra choques mecânicos, da estabilidade da coluna, porra de coisa. E o hérnia de disco é como se fosse essa representatividadezinha aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, vermelhinha, tá? Aqui, que é como se é quando o disco ele sai por algum motivo, por um trauma, por um problema postural, por uma série de coisas, é quando esse disco ele sai, tá ok? Bom, mas por que que você praticamente não tem hérnia de disco na coluna dorsal? Porque a coluna dorsal, gente, ela tem, primeiramente, o disco ele sai posteriormente, sabe? Ele sai aqui para trás, ó, ok? Ou quando ele sai posto central, ele sai posto lateral. E aí, se você observar, a coluna lombar e a coluna dorsal e a coluna cervical já tem uma lordose, ou seja, já tem um espaço aqui posterior que é um pouquinho fechado, e quando você inverte esse espaço, você faz com que o disco saia. Mas na coluna dorsal, aqui, já é o contrário. Esse espaço aqui, se você observar, ele já é mais abertinho por conta da situação da curva, tá? Por isso que é mais fácil você ter um hérnia de disco lombar e você ter um hérnia de disco aqui, ó, cervical, do que você ter um hérnia de disco na coluna dorsal. Então, anatomicamente, morfologicamente, esse espaço aqui, ó, desde o princípio, já é acostumado a estar aberto e o disco já está acostumado com isso. Outra situação importante é que essa coluna dorsal, gente, tem as costelas, tá? Formando a caixa torácica. Então, você tem aqui, ó, as costelazinhas que estão saindo aqui e vão fazer isso, ó, vão formar a caixa torácica. E quando as costelas ficam conectadas aqui à coluna dorsal, fazem com que a coluna dorsal tenha menos mobilidade. E por ter menos mobilidade, esses discos eles ficam menos expostos a uma lesão, a uma sobrecarga e a um desgaste. Então, esse é um dos principais motivos, na verdade, não é nem por conta da cifose. Um dos principais motivos pelos quais esses discos aqui da coluna dorsal, geralmente eles não saem, é por conta das articulações aqui, da formação da caixa torácica, que dá mais estabilidade a esse segmento, tá? Então, a coluna dorsal é muito mais difícil de ter lesão em todos os aspectos, ou um deslizamento vertebral, ou de uma artrose, ou de um hérnia de disco, e por aí vai, ok? Bom, então, hérnia de disco na coluna dorsal, existe? Existe sim, mas tem uma frequência muito menor do que na coluna cervical e na coluna lombar. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Muito importante quando a gente vê aqui que você se inscreve, que você tá dando aí, ó, um likezinho, tá clicando no sininho para receber nosso conteúdo, pô, a gente fica super feliz, tá bom? Sem mais, um cheiro no coração, Deus te abençoe, grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.